Escola Rural Serranegrense, localizada na rua Dom José Delgado, número 78, fundada no dia 8 de setembro de 1947, sob o patrocínio de Nossa Senhora do Ó, de dependência da autoridade diocesana, fazendo parte da rede de instituição social, orientada pelo Departamento de Ação Social de Caicó, com sede nesta cidade de Serra Negra do Norte, deste estado. Pelo senhor bispo Dom José de Medeiros Delgado, por intermédio da Casa do Pobre, funcionava como uma diretoria provisória, composta pelo reverendíssimo padre Simval Laurentino de Medeiros, Epitácio Monteiro de Faria e Artéfio Bezerra da Cunha. Quando a referida escola pertencia à Diocese de Caicó, tinha por nome Dona Francisca Delgado, mas para receber as verbas federais foi necessário fazer a mudança do nome para Escola Rural Serranegrense. Escola Rural Serranegrense hoje leciona de pré-escolar a quarta série do primeiro grau, contando com 174 alunos, visando proporcionar aos mesmos uma preparação para o futuro cheio de esperança, fé e prosperidade. Atualmente, a escola está sob a administração da professora Maria Nilma Araújo Vieira e o professor Moacir Costa dos Santos, tendo como secretária Maria Dalva Dantas de Brito e auxiliar de secretária Francinaide Alves Monteiro de Oliveira, tendo como auxiliar de serviços gerais Francisca Maria dos Santos, Irene dos Santos, Francisca Eugênia dos Santos e Marlene Araújo Silva, e assistente da telesaula Isabel Cristina Alves de Faria. Seu corpo docente é constituído por Micheline Ramalho de Moura e Maria do Socorro Medeiros, professores do Pré-1, Marlene Cavalcante da Silva e Marciene Diniz Monteiro, professora do Pré-2, Aide Vanderlei da Costa, professora da primeira série, Marli Marques Fernandes de Araújo, professora da segunda série, Maria Bernadette do Nascimento, professora da terceira série, Marcarene Diniz Monteiro e Marileide Medeiros da Silva, professora da quarta série. A diretoria administrativa da escola é composta pelos membros Reverendíssimo Padre Valdir Valdique de Araújo Dantas, Senhorita Irmã Maria de Fátima Freitas Machado e o Senhor Júlio Neto. A Escola Rural Serranegrense celebra o seu jubileu de ouro no dia 8 de setembro de 1997. Serra Negra está de parabéns por ter uma escola que há 50 anos vem lutando pela educação dos filhos desta terra, a serviço da fé e da educação. Estamos aqui diante de Dona Dalcina, que foi uma das primeiras professoras da Escola Rural Serranegrense. Dona Dalcina, fale sobre a sua vivência na Escola Rural Serranegrense. A Escola Rural Serranegrense, eu e Beatriz, Maria Beatriz de Sena, era de Caicó, nós fomos as primeiras professoras. Ela era filha de Maria, menina muito religiosa e uma pessoa muito boa, ela é muito educada. Agora ela era assim, uma pessoa muito frágil, o menino não obedecia bem a ela. A gente combinou para ensinar os meninos e ela as meninas. A gente botou 2 quadros negros no salão, a gente separou as classes, um de costa para outro, porque os meninos davam muito trabalho e ela era muito mole, muito frágil, ela chorava, se aperreava com os meninos. E os meninos me obedeciam mais. Eu era daqui, eu já me conhecia, né? Já tinha amizade, os meninos obedeciam mais a mim. A gente ia buscar lenha lá no servado da igreja, que a comida era feita na escola. Os meninos levavam somente o prato e a colher. A gente saía 6h30 da manhã, a gente dava um café, um negócio, uma merenda, o menino, a gente ia para o servado da igreja, subia, rodeava lá para cima, chegava, a gente ia quebrar a lenha, fazer os feixes. Só que os meninos se escondiam para fazer, era isso, né? Escondido, a gente ficava aperreado, chamando, pelejando, sei que a gente, quando dava negócio de 10 horas, a gente estava de volta, vinha tudo com feixe na cabeça, quando passava aí a gente ia, estava tudo na fila, né? Tudo na fila.
ali, tudo no peito de cordãozinho, bem feitinho. Aí quando chegava lá, no mato aí demandava. Quando ele voltava, quando entrava, quando entrava na rua, tudo com cestinho de lenha na cabeça, tudo de fila, né? Um do outro. Aí quando chegava, naquele dia que a gente ia buscar lenha, a gente não dava aula. Quando chegava, a gente dava novamente um negócio ali, um suco, uma coisa, uma merendazinha e soltava. E eu era, o cardápio da escola era por minha conta. A Maria Faria, mãe de Julieta, era tesoureira. Eu pegava o dinheiro com ela e fazia feira. Quem fazia era eu. Quando eu chegava na escola, tinha que repartir, fazer aquele cardápio da semana todinha. E a gente cozinhava comida na escola mesmo. Eu escolhia 3 ou 4 meninas, aquelas meninas maiores, que sabia cozinhar. Eu quem determinava ali tudo na escola, né? Eu separava ali, ajeitava. Eles ficavam cozinhando e eu vinha ensinar. De vez em quando eu ia na cozinha ajeitar. E quem distribuía a comida também era eu. A gente, na hora da refeição, eles faziam aquela fila no pé da mesa, a gente ia distribuindo a comida. Aí Beatriz ensinou, eu não sei quanto tempo, sei que ela demorou um pouco aqui. Mas depois, não sei por qual motivo também, ela deixou, não lembro. E quem entrou foi Maria Eunice, filha de Zé Paulino, né? Ela já é falecida. Essa que ficou no lugar de Beatriz. Parece Maria Eunice, não sei se mocinha, Lucena, parece que foi Maria Eunice. Mas daí pra cá eu saí, não sei mais, fui ensinar fora, Quer dizer que a sua experiência como educadora só foi na escola rural? Não, eu ensinei no sítio Arapuá. Primeiramente eu ensinei no sítio Arapuá. Eu primeiro comecei aqui em Serra Negra, antes dessa escola rural, era conhecida como Escola do Povo, até o Friodoli que arranjou essa escola por aqui. Eu ensinava em casa, eu comecei com 12 anos. Comecei a ensinar com 12 anos, eu só sabia ensinar o alfabeto. Nem o nome dos alunos eu não sabia escrever, eu não sabia nem escrever nada, eu só sabia copiar. Eu escrevia muito bem, mas não sabia nem o que eu estava escrevendo. Aí eu inventei desde menina eu tinha vontade de ser professor, desde criança. Aí quando brincava, nós morávamos no sítio, eu brincava já como professor, não eu era professor, não sabia nem o que era professor na minha vida. Eu brincava com minhas irmãs de professora, costureira e bordadeira. Isso mesmo eu consegui. Eu com 12 anos comecei a ensinar, aí tinha uma pessoa que não me lembro quem foi. Não sei se foi o Antônio de Aristido, pai de Ivete, que eu levei um caderno para ele fazer o nome dos meus alunos, escrevi o nome dos meus alunos, para por aquele nome eu saber ensinar, que eu não sabia. Tão atrasada eu era. Mas o que eu ensinava, o menino aprendia. O alfabeto no chão, o menino aprendia. Eu só ensinava para deixar a marca mesmo. Quando eu ensinava, aqui nesse sítio, quando as pessoas vinham atrás de uma pessoa para ensinar aqui, falavam dando mentira que era professora, a gente fez o 5º ano com ela, ela informava dentro da oficina e e não lembro quem era outra que ensinava no sítio. Aí, onde eu ensinava, teve fácil, eu ensinar 2 vezes. Eu ensinava, passava um tempo, saía, quando me aborrecia, saía, eles me chamavam novamente. Ensinei no Arapuá, ensinei ali no Pico, no Pé de Solidão, ensinei aqui na Vale Serra Redonda, que é além de seu Feliciano Pereira. Ensinei no Riacho Grande, na Aurora, Resende. As fazendas eram vizinhas, eu ensinava de manhã até 11 horas numa casa e depois eu ia para outra. As 2 fazendas eu ensinei desse jeito. Ensinei lá perto de Mata, São Francisco, Trapiá. Eu ensinei até com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade ainda está ensinando. Meu último aluno foi meu filho, Cristóvão. Ele estava com 7 anos, eu ensinei. Ele foi para a escola já fazer o 4º ano, eu ensinei. Ensinei em Souza, lá perto lá, Santa Cruz, lá perto de Alexandria. Minha irmã morava lá, me chamou, eu fui para lá. Cheguei lá, montei uma escola. Quando eu chegava, tinha que ter uma escola ali. Então, qual é a mensagem de positivo que a senhora deixaria para esses novos professores que hoje estão atuando na escola rural? Ensinasse com muito amor, com muito carinho. A Escola Rural Serranegrense está completando 50 anos de existência. Vamos conhecer um pouco de sua história através de pessoas que passaram por esta escola. Pessoas essas que contribuíram em prol da educação dos filhos serranegrenses. Ouviremos neste momento uma das primeiras professoras desta escola, a senhora Francisca Lucena. Mais conhecida por Dona Mocinha. Dona Mocinha, como foi a sua vinda para a escola? Minha vinda para essa escola, eu morava no sítio Cacimba. E minha prima foi me convidar, foi lá em casa,
me convidar para vir trabalhar com ela como auxiliar da escola. Então meu pai e minha mãe sentiram, eu vim para trabalhar com ela. Antes de 1947, quem era a professora titular desta escola? Maria Eunice de Araújo. Maria Eunice de Araújo. Quem a senhora considera o verdadeiro fundador desta escola? Dom Delgado, que é Dom José Delgado de Medeiros. Reconhecido por Dom Delgado. A quem a escola rural serranegrense era vinculada? Se era diocese ou se era pelo Estado? Eu já disse que era diocese. Aí como a diocese fazia esse trabalho, tipo assim, pagamento de professores, essas coisas? Quem fazia o pagamento era a esposa de Júlio Neto, né? Que era a diretora, que fazia o pagamento. E... quem era mais? Era o pagamento, era a mulher, ela que fazia. A esposa de Júlio Neto. Mas sendo pela paróquia, sabe? Quer dizer que a paróquia arcava com todas as despesas da escola? Era. A paróquia que fazia todas as despesas da escola era a paróquia. Dona Rocinha, a escola está fazendo 50 anos. Então, o que a senhora tem a dizer a respeito deste evento? Eu tenho a dizer que eu fico muito feliz de vocês fazerem essa festinha. Apesar que eu já não sou de idade, mas tenho muito prazer em assistir e contribuir daqui para frente. Se eu puder, qualquer coisa que parte de mim, eu contribuo. Ouviremos a professora Maria do Socorro Abreu. Dona Socorrinha, como foi a sua primeira experiência como educadora na escola rural? Olha, a minha primeira experiência como educadora não foi na escola rural, porque há 7 anos atrás eu já havia ensinado pelo município de 1ª a 4ª série. Então, um ano depois eu fui para a escola estadual Coronel Maris, e depois que eu ensinei um ano na escola estadual Coronel Maris, a mãe de uma professora da escola rural faleceu. Então, a diretora da escola estadual Coronel Maris tinha que mandar a substituta. Como nenhuma das outras professoras queriam ir para a escola rural, até alegando por um motivo que era a escola dos pobres, então a única que se prontificou a descer para a escola rural e ensinar fui eu. Então lá eu aprendi muita coisa, aprendi a ser humilde, mais humilde com as pessoas, adquiri muitos conhecimentos, porque na época que eu ensinei lá, 23 anos atrás, Lucimar dava muita assistência como supervisora, eu ensinava na 1ª série, ela assistia minhas aulas, nós fazíamos o plano de aula todos os dias, era passado o visto, toda quinta-feira cantava o hino nacional e muitas outras coisas importantes. Lá eu adquiri muitos conhecimentos como profissional e aprendi muito a trabalhar com as pessoas e ser humilde. A mensagem que eu tenho a desejar a vocês é que a escola cresça muito mais, que Deus ilumine o caminho dos educadores, dos dirigentes da escola, para que atualmente ela já não é mais uma escola como era antes, cresceu muito mais e eu desejo que cresça muito mais, porque na época que eu ensinei lá, a escola para mim já era uma escola crescida, que de lá tem ex-alunos formados em direito, gerentes de loja e muitas pessoas que assumem cargo importante e que foram da escola rural há 20 anos atrás. O que eu desejo é que se multiplique muito mais e que as pessoas tenham mais amor pela profissão. Serra Negra está em festa. A comunidade escolar da escola rural comemora seus 50 anos. Ouviremos agora a palavra de Segunda Ramos, que também participou da história desta escola. Segunda, qual o ano que você ingressou na escola rural e por quanto tempo permaneceu lá? De 1993, outubro de 93 até dezembro de 94. Realmente foi um ano. Qual a função que você exerceu? Exerci a função de coordenadora. Como foi a sua vivência na escola? Boa. Realmente trabalhei em conjunto, participando, todo o meu trabalho foi em conjunto, juntamente com os professores, funcionários.
Eu acredito que vim para contribuir para o Serra Negra e gostei do trabalho, foi uma experiência válida. Qual a mensagem que você tem a nos dizer em relação aos 50 anos da escola? Marca da Serra Negra uma história, uma data histórica muito bonita, e eu espero que os funcionários da escola rural contribuam nesses 50 anos e continuem contribuindo com o seu trabalho digno, honesto. Escola Rural Serranegrense, há 50 anos a serviço da fé e da educação. A Escola Rural Serranegrense, há 50 anos, vem educando seus filhos para um futuro cheio de prosperidade. Estamos aqui com Dona Lucimar, que também contribuiu para o desenvolvimento da Escola Rural. Dona Lucimar, que função desempenhou na Escola Rural Serranegrense e qual o período de atuação? Exerci a função de supervisão na Escola Rural do período de 1967 a 1994, atendendo aos professores na parte de orientação pedagógica, planejamento, atividade de sala de aula, etc. Esporadicamente realizava visitas às salas, com acompanhamento pedagógico ao corpo docente e discente, e nunca me neguei a lhes dar apoio quando os mesmos procuravam. Ainda hoje continuo à inteira disposição para a relevância do ensino local. Bem diferente do trabalho que exercia no Coronel Marinho. Havia um alunado mais carente, de situação financeira mais baixa, alto índice de repetência, reprovação escolar e falta de material didático. Vale salientar, Micheline, que tinha uma boa equipe de professores e uma direção esforçada, semelhante, não diferenciando o Coronel Marinho. Os problemas citados dificultavam um bom desempenho educacional e, consequentemente, um baixo rendimento escolar, notório. De início, era notório uma certa discriminação da sociedade em relação à matrícula de seus filhos nesta escola sob o estigma de escola de esporte, devido à sua origem. Hoje, presenciamos uma realidade diferente, de cara nova, luta-se por uma educação criadora e libertadora que seja capaz de aproximar o futuro e seus filhos. Como você vê a imagem da Escola Rural Serranegrense diante da sociedade de hoje? Atualmente a imagem da escola rural é bem melhor, havendo mais credibilidade da sociedade, embora a maioria dos professores sejam mesmos. Trabalhou-se no intuito de retirar o taxativo que essa escola tinha, inserindo na sociedade de que somos todos iguais. Qual a mensagem que você nos deixaria como força para a caminhada da nossa escola? Deixo uma mensagem de uma escola voltada para os anseios da formação intelectual da criança, por uma educação democrática, de sociedade igualitária, livre e com proposta de construtivismo, ressaltando uma formação cristã da juventude. Nas festividades dos 50 anos da Escola Rural Serranegrense, ouviremos Dona Lismar Vanderlei, que foi aluna daquele estabelecimento de ensino. Dona Irismar, quem foi a sua primeira professora e como os alunos eram tratados naquela época? Minha primeira professora foi Beatriz, que ensinou. A professora foi Beatriz, que veio da cidade de Caicó e ensinou as primeiras letras. Os alunos eram bem tratados, mas aqueles que não queriam estudar apanhavam de palmatória. Como você julga o desempenho dos professores no seu tempo? No meu tempo, os professores se desempenhavam mais aos alunos, para que eles ficassem mais bem preparados. Qual a mensagem para os alunos da Escola Rural Serranegrense? Que sejam mais estudiosos, obedientes, amigos das professoras, para que a escola possa crescer num clima Há 50 anos, nascia a Escola Rural Serranegrense. Dando continuidade às nossas entrevistas, estamos diante de Ronaldo, que foi diretor da escola no período de 2 anos, entre 95 e 96, e que muito trabalhou pelo progresso da escola rural. Ronaldo, você como educador e ex-diretor da Escola Rural Serranegrense,
fale sobre sua passagem na referida instituição de ensino. Bem, a princípio eu recebi o convite do Padre Técio para ficar lá na escola rural, porque a escola rural ia ser abandonada, ninguém queria tomar conta da escola, que é uma escola problema. Dona Ruth, já aposentada, deixou a escola a cargo da secretária, que era Dalva. Bom, passando o tempo, o padre perguntou novamente: você quer ser o diretor da escola rural? Eu disse: não, padre, primeiro vou saber como é que está a escola, vou perguntar a todos os membros da escola para saber se eles me aceitam como diretor. Fui, perguntei a todos, eles aceitando, resolvi ir para a escola rural. Nesse tempo, trabalhava com o Dr. Conrado, juiz de direito, que muito me ajudou também na escola rural. E lá, em pouco tempo, nesses 2 anos, desenvolvi eu acho que uma boa administração democrática, com a participação de todos. Em reuniões convocava todos os membros. E aí do ASG à secretária, tudo, porque todo mundo está envolvido no processo de ensino-aprendizagem, né? E isso foi uma aprendizagem muito grande para mim, porque até então eu só trabalhava com 5ª, 8ª série, 2º grau. Trabalhei até com o cursinho de universidade, mas a minha formação mesmo, profissional, foi à base de adolescência e já adulto. Nunca tinha trabalhado com criança. Foi autorizada a escola nesse período a funcionar como ensino de 1ª a 4ª série pré-escolar. Até então só funcionava de 1ª a 3ª série. A gente teve Michelino como a primeira professora de turma concluinte da escola rural e também a primeira professora do pré-escolar, que infelizmente não pôde concluir até o final, mas ela ficou na 4ª série. Contribuiu muito para que os alunos saíssem da escola rural com pelo menos uma boa aprendizagem. E lá, graças a Deus, graças à companhia de todos, da população principalmente, que me ajudou muito. Eu era sozinho para tomar conta dessa escola, uma escola sem dinheiro, sem nada, sem recursos. E cada pessoa tinha um papel na escola. A sociedade também contribuía. E dava o sentido, a contribuição era dada no sentido de material de limpeza, que era limpol, bombril, estopa, material didático, que era jogos, tesourinha, e etc. Sei que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E graças a Deus, estou vendo a continuidade dele hoje. A escola está fazendo 50 anos. O que você tem a dizer sobre este evento? 50 anos não são 5 dias, não são 5 horas, não são 5 minutos. 50 anos é um tempo onde as pessoas plantaram sementes, germinaram, cresceram, e essas sementes foram tomando conta, foram se reproduzindo. E 50 anos na escola rural é um acontecimento único, uma escola bastante sólida e que tem um respaldo, tem uma personalidade. Ela tem um sentido único na cidade, ou seja, é uma escola que ainda hoje, por mais que ele não queira, é uma escola que ainda atende aos pobres. Por mais que a gente queira falar, é uma escola que a gente tem que tirar esse efeito taxativo, não. É uma escola que nasceu para isso e deve ser encaminhado para isso, para o pobre, e deve ser trabalhado em cima do pobre, da população pobre da cidade. Escola Rural Serranegrense, há 50 anos, educando seus filhos na fé. Os alunos, pegavam material, né? A Escola Rural Serranegrense está completando 50 anos a serviço da educação dos filhos serranegrenses. E muitos contribuíram para o seu desenvolvimento, como a senhora Ruth Faria, que foi ex-diretora da Escola Rural Serranegrense, que nos falará da sua atuação durante a sua gestão. Dona Ruth, quando e como foi que a senhora veio trabalhar nesta escola? Em 1953 surgiu uma vaga através de Lolosa, que trabalhava na LBA. Minha mãe falou com a mesma, ela entrou em contato com o Dom José Delgado e foi neste ano que comecei a trabalhar. De que modo funcionava a escola naquela época?
funcionava na primeira sala do prédio onde hoje funciona a sede da Secretaria do município, que antes era a sede do Grupo Escolar Coronel Maria. Essa escola tinha o nome de Escola dos Pobres, funcionava com primeira e segunda série. Os alunos recebiam merenda, material escolar e passe. Naquela época, a cidade não dispunha de serviços de abastecimento d'água e as condições de manutenção da própria escola eram muito precárias. No entanto, havia uma motivação muito grande, tanto por parte dos alunos como dos professores e funcionários. Para exemplificar, faço algumas citações. A água consumida na escola era apanhada pelos próprios alunos numa caatinga no leito do rio Espinhaço. Na época não existia o fogão a gás. A lenha usada para o preparo da merenda era trazida pelos alunos ou então professores e alunos se juntavam e numa espécie de mutirão realizavam essa tarefa buscando a lenha no pé do serrote que fica ao redor da cidade. A manutenção da escola ocorria por conta da Diocese de Caicó, cujo diretor Padre Simval Laurentino, pároco da cidade. Os funcionários recebiam sua remuneração através da LBA. Depois de 1 ano, 2, a escola passou a funcionar no próprio prédio. Daí em diante foi crescendo o número de alunos, professores e auxiliares de serviços gerais. Comente sobre a sua vivência na Escola Rural Serranegrense. Foi ótimo. Convivi muito bem com os alunos e funcionários. Os alunos, apesar de alguns serem insubordinados, mas a autoridade do professor era reconhecida e prevalecia. Havia sempre um mau entendimento e um canal de comunicação com os pais dos alunos. Foi gratificante para o seu lado profissional o seu trabalho desempenhado na escola? Sim, porque aprendi a conviver com os menores e de menos experiência e os menos favorecidos. Foi um momento em que você convive objetivando um senso de responsabilidade, você aprende a lidar e compreender o aluno. Resulta daí uma rota para que se saiba melhorar, orientar e educar. Como a senhora compara o tempo passado com o tempo presente em relação à educação? Houve alguma mudança? Sim, o grau de entendimento e respeito entre professores, alunos e pais eram muito maior. A partir disso, as ações e o processo de educação mudam consideravelmente. A quem atribui essa mudança? Atribuo a influência dos meios de comunicação e a mudança que vem se registrando com a evolução dos métodos verificados no setor da educação. Escola Rural Serranegrense há 50 anos a serviço da fé e da educação. Encerrando nossas entrevistas, ouviremos uma mensagem proferida pelo cônego João Agripino Dantas, que atua como diretor espiritual da Escola Rural Serranegrense. É uma data muito significativa, essa data dos 50 anos de fundação da Escola Rural de Serra Negra. Ela representou um papel importantíssimo na educação de tantas gerações, sobretudo naquela época em que o ensino público não estava ainda muito generalizado. Ela representou uma necessidade urgente e o bispo da diocese foi muito sensível a essa carência do nosso povo. Fundou aquela escola e ela educou muitas gerações e, além da educação de caráter geral, deu uma educação religiosa. Todos nós sabemos o valor primacial que exerce a educação religiosa na formação do povo, que dá um referencial para a vida humana, dá motivação para que a pessoa possa cumprir os seus deveres de cidadão. Ainda hoje, essa escola exerce o seu papel. É verdade que hoje a rede pública já se expandiu muito, mas de qualquer maneira ela representa um papel muito importante na educação das gerações, das famílias mais pobres. E representa também a presença da igreja no município, na cidade,
dando a sua contribuição para a educação das novas gerações. Portanto, eu auguro que essa comemoração resulte num maior senso de responsabilidade para todos se sintam mais conscientes da sua responsabilidade de educar as novas gerações, para que nós valorizemos aquilo que nós temos e procuremos desenvolver cada vez mais em favor das novas gerações da nossa terra. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem com vocês? Estão estudando? Vieram dispostos hoje para estudar bem mesmo? Muito bem. Então vendo o que agora? Estudando o quê? O que a tia estava contando? A história de quê? São Pedro, sim. De que mais? Ele tinha o quê? Sim, tinha os soldados e o que mais? Um cavalo, não é? Na mão de Dom Pedro ele trazia uma espada, né? Porque a tia não terminou a história, não foi? Professora Aide, da sua turma de primeira série. Você sabe que a escola faz 50 anos, né? 50 anos vai ter festa grande? Vocês vão participar da festa, vão? Não sabem? Quantos anos a escola está fazendo? 50 anos. Então festa grande, né? Vamos ter uma missa, vamos ter uma exposição de fotos da história da escola. É muita coisa para vocês verem um pouco como é que essa escola fez 50 anos. Então muita coisa há tanto tempo atrás, né? A escola ela vem existindo. E está aqui hoje com vocês que fazem parte dessa escola e que é uma alegria grande, né, para todos que trabalham com vocês, tê-los como alunos dessa escola. Por isso que a festa vai ser grande. Vocês sabem? A letra do hino da independência. A letra e a raiz feita. E a música? São Pedro I. Semana da Pátria. Semana da Pátria. Por isso vocês estão estudando isso. Mas essa semana, ou melhor, a próxima semana, a gente vai comemorar quantos anos a nossa escola? 50 anos. 50 anos. Então, No dia 8 de setembro de 1947, nascia a Escola Rural Serranegrense, uma escola voltada para uma classe menos favorecida e que, apesar das dificuldades enfrentadas, hoje podemos parabenizá-la, neste dia em que completa seus 50 anos de luta, dedicação e educação. Neste momento, queremos a atenção de todos para assistirmos no vídeo mais detalhadamente a história da nossa escola. E o universo no cumprimento do seu destino.
nome, Dona Francisca Delgado, marque para receber as rendas federais. Foi necessário fazer a mudança do nome para a Escola Rural Serranegrense. Escola Rural Serranegrense hoje leciona de pré-escolar a quarta série do primeiro grau, contando com 174 alunos, visando proporcionar aos mesmos uma preparação para o futuro, cheia de esperança, fé e professora da primeira série. Marli Marques Fernandes de Araújo, professora da segunda série. Maria Bernadette do Nascimento, professora da terceira série. Mascarene Diniz Monteiro. Aí tinha uma pessoa que não me lembro quem foi. Porque foi o Guerreiro, faz um dia escreveu um caderno, foi fazendo um dos alunos. E um dos alunos está por aqui mesmo. E eu também mas eu vou ensinar os meus meninos. Eu paguei o meu filho, não vou ensinar, não. Vou deixar mal, não vou ensinar. Aqui, também que fica, ela tem que tratar o pessoal vai ensinar aqui, para não ter a professora, que já fez com ela. Ela é formal, tem novinho e... Boa mesa. Excelentíssimo Senhor Prefeito Rui Pereira dos Santos. Busca do mar. São expostas como a terra, a grande planeta mãe. São abertos como as flores ao desabrochar do dia, em sintonia com o sol, o astro rei. Assim, caminha a Escola Rural Serranegrense, que nasceu para os meninos em regime de internato e que acolheu a todos. A Diocese, num ato heróico de Dom José Delgado, ergueu o majestoso e imponente prédio, abraçado pela pequena praça. A Virgem do Ó abençoou seus primeiros alunos. Hoje, caminhando para o novo milênio, a Escola Rural completa 50 anos de atividades educacionais em passos pequenos, mas simples. Convidamos a diretoria administrativa da Escola Rural Serranegrense para compor a mesa e receber suas comendas. Convidamos o reverendíssimo padre Valdir Valdir de Araújo Dantas, presidente. Ilustríssimo Senhor, senhorita, reverendíssimo padre João Aquino Dantas, diretor espiritual ou seu representante. Convidamos os representantes da atual diretoria da Escola Rural Serranegrense para receber suas comendas. Convidamos a senhorita Maria Nilma Araújo Vieira, que receberá sua comenda e representará a escola na mesa. O senhor Moacir Costa dos Santos, vice-diretor. Convidamos para compor a mesa e também receber a sua comenda a senhora Dalva Santos de Brito, secretária.
a senhora Maria Bernadette do Nascimento, professora. Convidamos a senhora Marcarene Diniz Monteiro, professora. Convidamos a senhora Francisca Eugênia. Convidamos a senhora Irene dos Santos, auxiliar de serviços gerais. Convidamos a senhora Francisca Maria dos Santos, auxiliar de serviços. Convidamos a senhora Marlene. Convidamos a senhora Maria da Guia de Araújo, auxiliar de serviços gerais. Composta a mesa, desfilarão pessoas que contribuíram para a educação social, cultural e educacional do município. Pessoas que, com tamanha dedicação, lançaram a vida. Sonhos, conquistas, lutas. Um tributo justo e merecido. Pessoas essas que deixaram sementes germinadas. Convidamos a senhora Dalcina Lopes, que foi uma das primeiras professoras da Escola Rural Serranegrense, juntamente convidamos o senhor Gisonaldo Arcanjo de Souza, ex-diretor da Escola Rural. Anibaldo Gomes de Araújo, ex-auxiliar de secretário ou seu representante. Escola Rural Serranegrense. Chamamos a professora Carmina Maria do Carmo Neta, ou seu representante.
Jailson Ribeiro Costa. Convidamos a professora Ocineia Araújo. Convidamos a professora Felisbela Vanderlei. Convidamos a professora Leni Bezerra de Medeiros. Convidamos a professora Joeleide Alimael. Convidamos a jovem Carla Andréa Fortunato. Convidamos a jovem Maria de Fátima Marcelino. Convidamos o senhor Elvésio Gugel Prachete, que muito contribuiu para a Escola Rural Serranegrense. Da Escola Rural Serranegrense e que hoje se destacou como nosso sonho. Eu queria agradecer a todas as pessoas que atenderam o nosso convite. E logo após nós teremos um jantar com fraternização. Então a palavra fica facultada. Um momentinho que faltou alguém. Desculpa aqui, mas esquecemos uma ex-secretária da Escola Rural Serranegrense, que é a senhora Inalbé. Senhor vice-prefeito, Júlio Neto, nosso secretário Rui Álvares, padre Valdir, diretor do Colégio ABC, dessa escola e da educação de Serra Negra. Eu me sinto muito à vontade para falar a vocês nessa noite, porque eu sou também um professor.
mediante concurso público, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e por isso eu quero falar, conversar com meus amigos da educação e quero conversar com a maior franqueza, com o coração, porque eu sou daqueles que entendem que o que faz o diferencial do mundo não é de Serra Negra, não é de Caicó, do Rio Grande do Norte, do Brasil. O que faz o diferencial do mundo é a educação. E eu quero dar uns exemplos a vocês. Se você perceber que na mesma família, você pode pegar um exemplo de uma família, vamos dizer, que tenha 10 filhos, que tenha 8 filhos, que tenha uma família plural. Se alguém consegue estudar daquela família e outros não conseguem por razões que nós não vamos discutir, vocês vão perceber no cotidiano, no passar dos anos, que aquela pessoa que estudou, ela tem uma inserção melhor no mercado de trabalho, ela tem um salário melhor do que aquela que não estudou, ela tem uma inserção melhor na sociedade, ela tem uma melhor qualidade de vida, ela tem uma maior longevidade, ela vive mais. Isso não são palavras minhas, de um professor, colega de vocês. São estudos feitos pela Organização Mundial de Saúde que demonstram isso que estou dizendo a vocês. Portanto, se existe uma coisa que todos nós devemos nos dedicar uma parte, como fez aqui a nossa Maria Cândida, eu quero fazer essa homenagem, uma mulher que Serra Negra inteira deve a ela pelo exemplo, pela dedicação, pela história de educadora, uma mulher simples, do povo, que educou os filhos de Serra Negra, que ensinou caminhos novos, que apontou perspectivas. Eu quero aqui homenagear ela em nome de todos vocês que também com ela estão mostrando esses caminhos novos. Quero dizer a vocês que uma das solenidades que mais me sensibiliza em Serra Negra são solenidades como essa, no meio de gente que está lutando para mudar o futuro de nossa terra. Porque nós só mudaremos Serra Negra se nós entendermos que a educação é o caminho, é o diferencial, é o que vai fazer Serra Negra contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. As nossas crianças que estão aí a carecer de todos nós, a dedicação, o trabalho, a paciência. Muitas vezes a gente nesse mundo conturbado, esse mundo vexado, esse mundo apressado, esse mundo emocional, esse mundo das distâncias encurtadas, e a gente muitas vezes não tem tempo sequer para educar nossos filhos, quanto mais educar o filho dos outros. É preciso paciência, é preciso auxiliares gerais, auxiliares da secretaria, todos que compõem essa escola. Eu quero aqui dar os agradecimentos de Serra Negra a vocês, a Nilma e a Moacir, que têm realmente se dedicado
para resgatar a história dessa escola, uma história de 50 anos, o seu jubileu de prata que nós comemoramos hoje. Por cima, muitas vezes, de incompreensões, por cima de dificuldades, por cima de 5 anos, como eu dizia na minha luta política aqui em Serra Negra, como filho adotivo dessa cidade, tenho percebido que esse povo tem vontade. Tanto tem vontade que demonstra isso em todos os seus atos. Vontade de vencer, vontade de se desenvolver, vontade de se educar, vontade de saber. O mundo pertence aos que têm vontade, aos lerdos, aos preguiçosos, aos pessimistas não existe mais lugar. O mundo globalizado exige de todos nós atenção, exige para os que acham que as coisas caem do céu. Jesus Cristo já nos ensinava há 1997 anos atrás que faça de sua parte que Ele ajuda. E nós temos que fazer a nossa parte para que Ele nos ajude. Eu quero dizer a vocês que do fundo do meu coração eu estou dando tudo o que posso como prefeito dessa cidade para que a gente realmente faça a nossa parte. Se eu não estou conseguindo agradar a todos, vou pedir a Deus muita força para que até o final do meu mandato eu consiga agradar a todos, porque na hora que eu conseguir uma administração que garanta educação pública, gratuita e de qualidade para todos os filhos de Serra Negra, eu tenho certeza que quem for mãe e pai, que quer o futuro dos seus filhos, pode até não gostar do Dr. Rui, mas vai dizer: essa prefeitura se preocupou com o futuro, e essa é a minha determinação. Preocupado com o futuro de nossa terra. Vou trabalhar mais do que estou fazendo hoje. Como eu dizia a vocês, se não der 8 horas, eu vou dar 10, se não der 10, eu dou 12. Já estou chegando até alguns dias a 18 horas ininterruptas de trabalho pela nossa cidade. Sei que ainda fiz muito pouco até agora para as carências do nosso povo, mas estou trabalhando para que a gente daqui para frente faça mais. Agora quero pedir a todos vocês educadores que estão construindo a história da educação de Serra Negra, abandonem por esses 4 anos qualquer perspectiva. Não vamos colocar nesse caminho bonito de esperança, de futuro, que é a educação, não vamos colocar nenhuma questão política. Vamos nos ajudar, vamos nos unir, vamos educar nossa juventude, nossas crianças, vamos ver um futuro brilhante na frente da nossa cidade. Não podemos atrapalhar o futuro das crianças por questões pequenas, transitórias, passageiras. Tudo passa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E Serra Negra não tem alma pequena. A nossa cidade não tem alma pequena. Nós não podemos identificar Serra Negra com as almas pequenas. Nós temos que identificar Serra Negra com as almas grandes, as mulheres e os homens que querem o futuro. Eu quero me solidarizar com a história dessa escola e dizer a vocês que, como professor, como educador e como prefeito, vou contribuir com todas as minhas forças e toda a minha equipe para que noites como essa
só tendam a crescer na história educacional de nossa terra. Parabéns a vocês, porque o futuro de Serra Negra está na mão de quem educa o povo. Muito obrigado. A nossa educadora pede um pouco de paciência, que ela quer fazer uma pausa, quer registrar o recebimento da comenda dela com a foto para demonstrar exatamente o que eu estava dizendo, a vontade que as pessoas têm de demonstrar a sua contribuição à educação de nossa terra. Muito obrigado. Senhor prefeito, vice-prefeito, secretário de Educação, amigos que compõem a mesa, juntando o equívoco de Rui ao falar na prata com os 50, nós vamos dar porque diamante, né, 75, mas o diamante encravado na Serra Negra. Isso que eu digo em relação a essa escola rural. O diamante precioso. O diamante daqueles que se esforçam, e nós estamos a ver aqui todos esses professores que contam a história dessa escola. O último diretor dessa escola dizia nas suas entrevistas, quando estávamos a montar uma fita, documentário sobre este momento, que 50 anos não são 50 dias. E ele tem razão, não são 50 dias. É toda uma história, meio século, da educação presente para chegar aos filhos dos nossos serranegrenses e muitos dos filhos mais pobres, mais carentes. A diocese caminhou junto durante todo esse tempo. A diocese continua presente e quer fazer com que essa escola ela sempre caminhe em busca de uma educação para uma formação intelectual daqueles que possam contar a história de Serra Negra aos que virão depois. Parabéns, Escola Rural, parabéns a todos que fazem esta escola. As palavras são breves, eu quero apenas fazer um registro de uma homenagem. Uma homenagem ao primeiro bispo de Caicó, que tinha suas raízes pelo lado materno em Casos de Serra Negra. O Dom José de Medeiros Delgado, que tem ali, logo na entrada, o retrato de sua progenitora, Dona Chiquinha Delgado, filha desta pessoa. Dom Delgado foi nomeado primeiro bispo de Caicó e tomou posse em julho de 41. A sua primeira preocupação, além da preocupação de bispo da igreja, de trazer a luz para o seu rebanho, da evangelização da palavra de Cristo, foi a educação do Seridó. Dom Delgado chegava em Caicó em julho de 41 e no começo de 42 já funcionava o Colégio Diocesano de Caicó. Eu não estudei em Caicó porque em 41 eu já estava em Campina Grande fazendo meu primeiro ano de educação. E ele, naquela afã de melhorar a educação de Serra Negra, já no meio de seu tempo de bispo de Caicó, não se esqueceu da terra de sua mãe. Então aqui comprou este pedaço de chão até o Sobrado Velho, onde tinha muitas casas, e construiu essa escola, onde ela começou a ser chamada a Escola do Povo. Depois a Escola Francisco Delgado e depois a Escola Rural de Serra Negra. Então minhas palavras são para registrar a homenagem nossa dos contemporâneos de hoje,
dos filhos de Serra Negra, que tem essa escola rural, graças ao trabalho afinco de nosso primeiro bispo, aliás, até conterrâneo. Então, eu quero encerrar minhas palavras dizendo a vocês que, graças ao trabalho de Dom Delgado, ele deixou na terra de sua mãe fincada essa escola que hoje faz 50 anos para a nossa alegria e felicidade. Boa noite. A Escola Rural Serranegrense, a vocês que contribuíram para que essa escola crescesse. Então agora teremos um jantar de confraternização acompanhado de uma seresta. E a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossa vida. Quero viver por toda a vida pensando em ti. De paixão, quantas vezes te deixei sozinha pra viver uma aventura vulgar, mesmo sabendo que você é o meu melhor lugar. Eu te neguei meu sorriso, meu abraço, quem sabe até eu te rever paixão e entregar inteiro meu coração. Hoje eu sei o quanto sofre o meu peito. Pensei que eu tinha um direito sobre sua vida, o seu corpo, o seu coração. Ninguém, talvez agora seja tarde. Eu cometi essa bobagem, me deu uma chance, eu preciso viver. Eu quero me explicar, amor. Eu fui levado pela minha emoção. Sei que paguei por vacilar. Eu que queria estava ali em minhas mãos.